Será que você conhece os seus filhos ou você ainda está preso na ideia que você criou quando soube que eles estavam chegando, quando soube que ia ser pai e mãe? Prazer, se você não me conhece, eu sou Lídia, sou fisioterapeuta pélvica e trabalho com sexualidade. E o tema do vídeo de hoje é sobre a série Adolescência e sobre esse assunto que pouco eu tenho visto falando a respeito, mas que é muito necessário. Quem são seus filhos? Você realmente os conhece? Eu tenho visto muitos posts, muitos vídeos interessantíssimos sobre essa série, sempre trazendo, sobre a questão das redes sociais, do perigo da criança estar inserida na internet, sem a supervisão dos pais, sem uma educação sexual também por trás, porque muito se fala em educação sexual, só que o que eu percebo também é uma distorção do que de fato é isso. Educação sexual para crianças e adolescentes não é ensinar a crianças e adolescentes sobre sexo. E é importante a gente falar sobre isso porque a série Adolescência fala muito sobre essa falta de educação sexual para os próprios pais, como também para os adolescentes. Porque educação sexual é você ensinar essa pessoa a se portar e se comportar sendo quem ela é, entendendo e respeitando a sua individualidade, o seu corpo, os seus prazeres, os seus limites. É sobre saber pedir ajuda sem que isso fira o que se tem como um conceito de masculinidade, sem achar que o homem que pede ajuda, ele vai ser menos homem por isso. E isso é educação sexual, porque quando a gente ensina as pessoas, principalmente homens, que já se tem muito essa ideologia daquele homem que precisa ser forte e aguentar tudo o tempo todo, nós temos exatamente o que nós vimos na série. Comportamentos que acabam sendo expressados de forma extremamente agressiva. E não, eu não acho que o motivo do que aconteceu na série tenha sido uma violência de gênero, mas sim, foi uma violência contra o bullying. Mas o que mais me chamou a atenção e que me fez refletir sobre a importância de se falar em sexualidade e em educação sexual na adolescência é um diálogo dos pais, se eu não me engano, ali no 4º episódio, onde eles conversam e começam a falar sobre esse menino quando ele era uma criança. E ali ele sempre se mostrou uma pessoa sensível, que exigia um pouco mais de atenção, que era mais emotivo, ele era mais voltado para as artes, mais introspectivo. Só que o pai tinha uma ideia quando ele soube que tinha um filho, que ia ter um filho do sexo masculino, em que ele projetou no filho as idealizações dele para um garoto que gostasse de futebol, que gostasse de luta, coisas essas, esportes, que essa criança nunca se interessou. Mas a falta de olhar de fato para aquele ser humano que se apresenta para ti, que são os seus filhos, e em vez de você olhar quem realmente é, e sim ficar olhando para suas projeções, eu acredito que foi sim também um dos motivos para ele ter se tornado quem ele se tornou ali na adolescência. Um rapaz extremamente agressivo, porque foi a forma que ele encontrou para ficar se expressando no mundo, já que ninguém dava ouvidos e prestava atenção em quem de fato ele era. Tanto é que quando ele está lá na prisão, ele faz um desenho para o pai. E aí ele fala, você lembra o tanto que eu gostava de desenhar? Então ele sempre se mostrou, mas foi a desatenção dos pais em não enxergar quem de fato era aquela criança que estava se apresentando e terem dado uma atenção a mais para isso. E falando sobre séries e filmes, tem um filme muito interessante que chama Três Cristos, em que o personagem principal, ele fica brincando com as filhas, chamando elas por outros nomes. E aí elas sempre falam, papai, esse não é o meu nome. Aí ele pergunta, então como você se chama? Aí ela fala o nome dela. E aí tem uma hora no diálogo que ele fala para elas que ele faz isso brincando com elas, que é sempre para reforçar elas, para elas sempre se lembrarem de quem elas são. Porque esse é o grande ponto quando a gente fala em educação sexual.
é você ensinar a essa criança e esse adolescente que se apresenta para você sobre quem eles são e não sobre aquilo que você gostaria que eles fossem. E quando entenderem isso, vão conseguir tornar um pouco mais fácil, porque a adolescência por si só, ela já é um caminho onde aquele indivíduo está buscando pela sua individualidade, pela sua personalidade, o que o difere dos demais e ao mesmo tempo querer fazer parte de um grupo. E esse é o ponto que a série toca, o quanto os adolescentes ficam sempre se atacando, e isso pode sim ferir e gerar tudo aquilo que infelizmente aconteceu na série, mas principalmente quando por trás dessa criança e desse adolescente não se tem pais que estão atentos a quem é essa pessoa e que não estão ali ajudando eles a caminharem por esse caminho que a adolescência é um pouco solitário, escuro, triste, depressivo. Ele é um caminho onde se mexe muito com as emoções. E é importante se falar sim em educação sexual na adolescência. Então, prestem atenção em quem são as pessoas, e mesmo que você não seja pai e mãe, se tiver uma criança e um adolescente na sua vida, ao seu redor, você também é responsável por isso, porque esse também é um ponto que a série traz, a responsabilidade coletiva pelas crianças e os adolescentes, porque eles fazem parte e vão formar o futuro da sociedade que a gente está hoje. Então, seja sim responsável, esteja atento, cuide, preste atenção, alerte se você tiver liberdade para isso, se faça presente também, para você ser também um adulto e um ponto de segurança e de apoio para os pais e para esses adolescentes. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, porque aqui é um espaço para falarmos abertamente, sem tabus, sem dedos, sem ficar pisando em ovos, sobre assuntos que são importantes, que são leves e sempre, claro, com muita informação, para que a gente possa ter e viver uma sexualidade saudável.